Simplesmente a maior goleada do Fluminense na história da Copa do Brasil. 8-0 para cima do Águia de Marabá. Acho que nem aquele que estava mais otimista imaginava uma goleada beirando 10-0. A última vez que o Fluminense ganhou de 8-0 foi em 2002, em cima do América, no Campeonato Carioca. Falando em Copa do Brasil, superou a goleada sobre o Adesga em 2007 também. Maranhão foi 2000, até anotei para não esquecer aqui, 6-0. O Fluminense não tem uma goleada desse nível, desse tamanho, desde aquele massacre de 10-1 em cima do Oriente Petroleiro lá da Bolívia. Realmente um placar que a gente não vê todo dia. Por mais que tenhamos aí, volta e meia, principalmente Copa do Brasil, Campeonato Estadual, em que times de diferentes níveis técnicos e principalmente econômicos se enfrentam, não é natural a gente ver um placar tão dilatado. Então, evidentemente, é uma goleada que deve ser valorizada, principalmente por quê? E algo que me agradou bastante, e é o que eu espero desse Fluminense. Porque o Fluminense teve postura de time grande. O Fluminense jogou com seriedade. O Fluminense jogou com responsabilidade. E é um clichê? Pode ser, mas alguns se tornam clichês justamente porque é verdade, né? Se confirma na prática. A melhor forma de você respeitar um adversário é fazendo o que o Fluminense fez ontem. É muito melhor, tem jogadores melhores, é um time que tem muito mais dinheiro, uma diferença econômica absurda do tamanho da diferença técnica. E o que você tem que fazer? Você tem que se impor, você tem que criar chances, fazer os gols e ganhar o jogo. Se puder ser de goleada, melhor ainda. Foi o que aconteceu ontem. Porque por mais às vezes que o time seja inferior e você seja superior ao seu adversário, se você não tem uma postura, uma atitude, se você não vai para ganhar o jogo e aí começa a ficar tocando bolinha para lá e para cá, de sacanagem, passando o pé em cima da bola, achando que vai fazer o gol a qualquer momento e a partir daí a porteira vai abrir e vai virar goleada, é nesses momentos que você se ferra. E é nesses momentos que você acaba se complicando. O Águia, para mim, é um time pior do que o Bangu, por exemplo, que é o pior time do Campeonato Carioca. Bem pior, por sinal. Mas o Fluminense poderia ter tido um jogo muito mais fácil contra o Bangu se tivesse tido a postura que teve ontem diante do Águia de Marabá. Então foi algo que me agradou bastante. E é um jogo que dá pra gente tirar coisas positivas. É claro que é necessário, na minha visão, uma visão equilibrada. E eu prefiro seguir esse caminho. Pés no chão para analisar um jogo em que o adversário, a gente viu, é muito limitado. Né? É um adversário que dá para a gente classificar como quase semi-amador. Não ofereceu qualquer resistência e não ameaçou, para não falar que não ameaçou em nenhum momento. Teve um lance que o Freitas não fez a falta, o jogador do Águia saiu cara a cara com o Fábio fez a defesa. A única coisa que o Fábio fez no jogo inteiro. E não só por isso, porque os jogadores do Fluminense recebiam a bola livres de marcação o tempo inteiro. Não tinha pressão na marcação, não tinha pressão na bola. A marcação era ruim dentro da grande área, fora da grande área. Então, por isso a gente tem que tomar cuidado para ter conclusões definitivas num jogo como esse, que obviamente o placar chama atenção, e algumas atuações também, eu vou falar em cima disso. E também a gente tem que ter cuidado para tirar conclusões em cima de um jogo contra o Bangu. Por que eu estou falando isso? Porque o Mano, o técnico Mano Menezes, foi para a entrevista coletiva e falou algo que eu concordo bastante com ele. E eu falei isso na análise de ontem após o jogo lá no Jornada. O Fluminense 2025, a gente não sabe exatamente o que vai ser desse time ainda. Mas o Fluminense é muito mais, na minha opinião, o time, e na opinião do Mano também, o time que foi contra o Vasco, que jogou bem, se impôs num clássico, o time que competiu muito contra o Flamengo, o time que dominou o Nova Iguaçu. O Fluminense é muito mais esse time do que aquilo que a gente viu diante do Bangu, na minha opinião. A gente vem numa sequência interessante, tirando esse jogo do Bangu. Então, vamos tirar dois jogos aqui que tem uma discrepância muito grande, pro bem e pro mal. O Bangu, uma atuação muito ruim. O Águia, uma goleada de 8-0, algo totalmente incomum. E um adversário com uma qualidade que a gente não vai encontrar, talvez não encontre mais na temporada. Se a gente tirar esses dois jogos, o que resta? Veja bem, qual a intenção? Estou tirando os dois extremos, o negativo e o positivo.
ficam essas 3 partidas que, para mim, mostravam uma curva ascendente do Fluminense neste momento da temporada, que é um momento de afirmação após um início ruim, turbulento, oscilando bastante, e agora para uma chegada numa segunda fase de Copa do Brasil, numa semifinal de Campeonato Carioca e daqui a pouquinho tem o Campeonato Brasileiro começando. A sensação que eu tenho é de que o Fluminense está, sim, aos poucos evoluindo. Ainda com algumas dificuldades, ainda com alguns problemas, mas está num processo de evolução. E aí eu acho que a gente vai ter muito mais condições de confirmar isso e vai ser algo muito mais dentro da realidade, essa evolução ou não, se é mais Bangu, se é mais Águia de Marabá, na partida contra o Bangu, na partida contra o Volta Redonda, nos jogos contra o Volta Redonda, e já é um adversário um pouco mais qualificado. Principalmente o jogo no Raulino, que vai ser mais difícil. Mas esse primeiro jogo no Maracanã também, que é um jogo que vai exigir do Fluminense uma imposição maior para construir o resultado e depois ir para a partida, para o segundo jogo com um pouco mais de tranquilidade. Então, tirando esses 2 extremos, a gente pode ainda acreditar que o time está num caminho ali de crescimento, de consolidação. Ainda, obviamente, é necessário evoluir e melhorar muito. Só que, mesmo num contexto em que a gente pondere a qualidade, a deficiência técnica do adversário, a gente teve alguns pontos bem interessantes que eu vou destacar a partir de agora, como, por exemplo, o jogo que fez o Otávio, estreando como titular, um jogador que a gente percebeu que tem muito controle de bola, é um passe longo, o segundo gol do Cano, primeiro gol, né? O primeiro gol do Cano é uma invertida de bola maravilhosa do Otávio para o Ares, que depois cruzou para o Germancano. A gente viu um controle muito grande dos movimentos no setor, né? Cabeça em pé, bom passe curto. Ele tentou quase 80 passes, se não me engano, não errou nenhum. De 80 passes, tentativas de passes, o Otávio não errou nenhum. Então é um jogador que ele dominou ali o setor, isso me agrada bastante, porque ele foi bem também com a bola nos pés. E é um jogador que, para mim, já chega para se consolidar, vai brigar para ser titular de fato e será titular contra o Volta Redonda, na minha opinião. É a sensação que eu tenho. Outro que, aí tirando o Germancano, que fez 2 gols, foi bem nas finalizações, esteve bem, Ares muito bem também, não tem muito o que falar dele. O Lima oscilou durante o jogo, mas teve um início ali errando algumas coisas, depois se acertou, deu 2 assistências, um passe lindo inclusive para o segundo gol do Cano no jogo. A gente teve o Fuentes mais uma vez bem, um jogador que está me agradando bastante. Canóbio fez gol, 3 gols em 3 jogos consecutivos, fazendo gol, confiante, participando, ajudando muito o time, né? Um cara que batalha muito e está fazendo gol também, algo que ele era muito criticado lá no Atlético. E tem outro jogador que também queria elogiar bastante. A gente viu o Paulo Baia entrando e fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Fluminense, foi uma oportunidade para ele. O Serna entrou e fez gol também. E mais uma vez, de novo vou ressaltar a postura dos jogadores que entraram. Os jogadores que entraram num jogo 4-0 e entraram querendo o jogo. E o principal deles, Everaldo, reforço que foi contratado e sabe que vai ter que jogar muito futebol para brigar por um lugar no time, porque ele está brigando com o ídolo, que é Germancano. E o cara entrou ontem com uma seriedade absurda, com uma postura realmente de um atleta de time grande, porque ele faz um gol, um bonito gol, dá 3 assistências em 30 minutos. O Everaldo participou de 4 gols do Fluminense. 1 gol, 3 assistências. Mesmo com o adversário, sabendo quem é um negócio que chama a atenção. E só é possível o quê? Por quê? Porque o cara entra ligado, o cara entra querendo, o cara quer fazer gol, quer ganhar um jogo, quer golear, quer dar passe para o companheiro. E o Everaldo entrou muito bem. Ele com Arias, com Cano, com Otávio, esses caras deram um show. Então são coisas, aspectos positivos que a gente não só pode, como deve levar para a sequência, para os próximos jogos, que serão também igualmente importantes. Eu vou trazer um trecho da coletiva do Mano, em que ele falou sobre esse ponto que eu citei aqui para vocês, que eu achei interessante. Eu havia dito depois do jogo de domingo que não éramos aquela equipe que havia tido todas as dificuldades dentro do Bangu, que nós éramos muito mais a equipe que venceu o Vasco, que empatou com o Flamengo e fez um ótimo jogo, que venceu o Nova Iguaçu. Nas horas das dificuldades ou nas horas, isso fica às vezes parecendo uma desculpa, mas não é o que a equipe é.
E esse é o nosso caminho. Acho que a gente vem crescendo e já com os jogadores numa condição bem melhor para fazer um jogo como fisicamente o futebol exige. Acho que podemos ter boas esperanças, boas expectativas para frente. A gente não escala por valor de compra, a gente escala por função. Aquele que conseguir executar bem, e tenho certeza que todos vão fazer bem, à medida em que o time cresce, que a confiança cresce, todos vão dar a sua parcela. A temporada tem muitos jogos e é exatamente quando você monta um elenco o que se quer, né? Quando tiver que alterar, tiver que colocar esse ou aquele, o elenco está composto de jogadores capazes de atender e não deixar a equipe cair de produção. É isso que a gente quer. Tá aí, portanto, a fala do Mano, que agora esse placar realmente foi o placar de basquete. Finalmente aconteceu o placar de basquete em referência às brincadeiras do ano passado, que 1-0, isso aqui não é basquete, enfim. O Mano, obviamente, muito satisfeito com esse resultado. E, como eu disse, eu estou com ele nesse sentido. Eu acho que é um jogo que, pela qualidade do adversário, não serve de parâmetro para análises definitivas. Eu não vou cravar nenhuma análise para o bem ou para o mal, porque o Fluminense goleou o Águia de Marabá, por mais que seja uma goleada expressiva. E também não acho que a gente tem que cravar para o bem e para o mal. Nesse caso seria somente para o mal, devido àquela atuação contra o Bangu. Porque eu espero que o Fluminense seja realmente, a partir de agora, o Fluminense que competiu nos clássicos, o Fluminense que dominou o Nova Iguaçu e poderia também ter goleado o Nova Iguaçu. Tem time para isso, tem jogador para isso e tem que ter postura para isso. Tem que ter hombridade para isso. Para entrar e ter vontade, não só de ganhar os jogos, mas de fazer os gols, ter ambição de fazer os gols. É isso que o torcedor quer ver. Um time com mais vontade de ganhar e ganhar bem os jogos, se possível fazer mais gols. É uma coisa que tá faltando e eu espero que a gente veja mais isso a partir desses próximos jogos ou na sequência, porque serão adversários mais qualificados. A gente sabe que é assim que funciona. Vou até colocar na tela para vocês aqui, para vocês observarem que olha os resultados da Copa do Brasil, os jogos de ontem. Inclusive o Fluminense vai enfrentar o Caxias, de Caxias do Sul, que eliminou o Dourados, venceu por 2-0. Resta definir se o jogo vai ser na semana que vem agora, talvez quarta-feira de cinzas ou na outra semana. Isso vai ser definido ainda pela CBF. O América sendo eliminado pelo Cascavel. O Cascavel era uma possibilidade de confronto aí do Fluminense. A gente vai ver os placares, jogos mais equilibrados. Não teve uma goleada, Nova Iguaçu goleando o Barcelona, lá de Rondônia, venceu por 4-1. Deixa eu ver se tem outra goleada aqui. Tem o 3-0 do São José, tem mais o que? Tem um 4-2 aqui que não é uma goleada, 4-0 do Remo em cima do Gás. E a Ponte Preta que foi eliminado pelo Concórdia. Só para reforçar aqui, óbvio que a diferença técnica do Fluminense para o Águia é maior do que a diferença técnica entre essas equipes, é evidente. Mas ainda assim, outros clubes grandes jogaram e não fizeram o resultado que o Fluminense fez. Então por isso a gente pode sim valorizar essa goleada, mas sem também um oba-oba exagerado, tirando conclusões que se o Fluminense chega no final de semana e empata com Volta Redonda, aí volta aquele desespero todo. Meu Deus, tá vendo? Esse time é uma merda, ninguém serve, o treinador não serve. Então eu pelo menos, tento ter aqui uma análise equilibrada, nem para lá nem para cá, observar o que a gente está vendo, fazer uma análise mais sensata em cima daquilo que a gente está vendo em outros jogos, não só num jogo que você vai muito bem ou num outro jogo que você vai muito mal. Aliás, na Flashscore você acompanha todos os placares, todos os jogos, são muitos jogos de Copa do Brasil, mas é jogo do mundo inteiro que você encontra no Flashscore, você sabe disso. Então, cara, se você puder, o link está aqui na descrição do vídeo, para você clicar e baixar o Flashscore no seu celular se você ainda não tem. Ah, Lessa, mas pô, eu não sou muito de usar esses aplicativos e tal, não sei se eu vou me acostumar. Cara, depois que você se acostuma, é automático. Até porque você tem notícias lá também. O tempo todo sempre tem notificação com notícias, você pode personalizar notícias do Fluminense, tem tudo lá no Flashscore. E claro, você ajuda muito o canal do Lessa fazendo isso, tá? Então, se você puder clicar, tá aqui embaixo, clica aí no link e baixa o Flashscore no seu celular. Vamos ver o que disse o Otávio na zona mista do Fluminense. Ele que estreou como titular,
muita vontade em campo, como eu disse, já falei sobre, jogou muito bem. Um jogador que acho que vai agregar bastante ao grupo do Fluminense e é um cara que se expressa muito bem, fala muito bem. Enfim, vamos ver o que disse aí o Otávio. Um 8-0, classificação. Como você avalia esse seu primeiro jogo mais extenso com o Fluminense? Sem dúvida, positivo, né? Glorifico a Deus, uma excelente vitória. A gente sabia da importância que tinha esse jogo hoje para nós. Fico feliz de estrear com um placar elástico, mas isso tudo é mérito do grupo. A gente sabia da importância que era se impor do primeiro ao último minuto. Às vezes a gente fala do adversário, que é adversário mais fraco, mas tem muitas equipes que acham que vai ganhar a qualquer momento, acaba saindo derrotado, às vezes até eliminado. Então, o mais importante foi a gente demonstrar seriedade, respeito ao adversário e vencer com placar elástico é muito importante para nos dar confiança, até para a sequência. Temos um jogo importantíssimo no final de semana. Otávio, a gente viu um contraste quando foi anunciada a sua contratação, que era, de um lado, a própria torcida do Atlético Mineiro falando que seria uma perda grande, o Hulk chorando no vestiário, toda aquela situação que a gente viu. E do outro lado, a torcida do Fluminense, talvez por um ano passado um pouco mais complicado, criticando, falando, não era... Enfim. Como que você chega aqui no Fluminense mentalmente, assim? Vem de um ano muito conturbado, vem de um ano anterior muito bom. O que o Mano Menezes te falou antes de vir para cá? E após essa estreia, se você se sente à vontade jogando justamente naquela posição que a gente viu hoje dentro de campo mesmo? A gente sabe que dentro do futebol tem essas coisas e eu não estou feliz nem à vontade depois da vitória de hoje. Desde quando eu decidi chegar no Fluminense, eu vim muito feliz, motivado e grato a Deus pela oportunidade, que sabia que Deus tem um propósito. Independente do que viesse a acontecer hoje, é que nem eu falo, dentro do futebol você tem a oportunidade de jogar em grande equipe, você não pode desperdiçá-lo. E é normal que a equipe, os torcedores do Fluminense, muitos não acompanham meu futebol, às vezes eles acompanham muito a sua equipe, então assim, é normal, respeito, e é como eu sempre falo, a confiança, ela não é dada para você sem antes você conquistar. Eu preciso conquistar jogo a jogo, cada dia mostrar meu trabalho. Se estou aqui é porque as pessoas que foram tocadas por Deus para me colocar aqui dentro do clube sabem do meu potencial, então eu tenho que cada jogo demonstrar, ganhar meu espaço e ajudar o Fluminense a conquistar os seus objetivos. O que o Mano pediu especificamente para você nesse jogo? Foi uma mudança na escalação, né? Ele vinha jogando com o Hércules e com o Martinelli na maior parte dos jogos desde o começo do ano, agora entra você no lugar do Hércules. O que você acredita que ele precisava de característica para te colocar no time hoje? A gente, quando eu fui procurado pelo Fluminense, eu sabia que eu precisava ser o homem de segurança do meio de campo, aquele que vai dar suporte à parte defensiva, combater, brigar, guerrear. Com certeza, se eu fui escolhido para iniciar é porque precisava de um volante com mais pegada, com mais intensidade. Isso eu tenho que demonstrar todos os jogos, tenho que ajudar o Fluminense a vencer as partidas sem tomar gols, que isso é muito importante. E uma coisa que na pergunta anterior eu não falei, né? Agradecer tudo que o Atlético fez por mim também, o Hulk, que é um amigo, um irmão, sou muito grato a ele por tudo, que vou levar para a vida, agradecer o clube por tudo que fizeram também na minha saída e agradecer o Fluminense, como fui muito bem recebido por todos os profissionais, jogadores. E isso nos dá cada vez mais motivação, alegria para que a gente possa ter confiança para apresentar o nosso trabalho e ganhando aos poucos a confiança dos torcedores, que também é importante. Então, cara, é um jogador que me agrada bastante, cara, porque é muito sério, sempre foi muito elogiado no Atlético por isso que o Hulk falou, não perder um jogador desse é muito ruim, porque é um jogador, é um atleta na essência da palavra, é um cara muito qualificado, é um cara que se dedica muito ao grupo, e a gente vê isso, essa gratidão que ele tem ao Atlético, isso para mim é muito importante. Isso é coisa de quem realmente tem caráter, de quem reconhece a importância dos outros na vida, na carreira. E eu acho que tem coisas boas para acrescentar ao Fluminense, não só dentro de campo, mas fora de campo também. É um cara que sabe o peso da camisa que ele está vestindo e que ele sabe que ele vai ter que conquistar a confiança do torcedor dentro de campo, jogando futebol. Não é com conversa fiada. Isso, enfim, me deixa bastante satisfeito, porque é um jogador que você vê que é de nível diferente. Não estou falando de nível técnico, mas de nível intelectual, de entendimento, de saber onde está.
Isso me agrada bastante. É isso, pessoal. Ao longo do dia a gente volta com mais informações e mais notícias, como sempre, aqui no canal do Lessa. Não esquece, por favor, dar o seu like, se inscreva aqui no canal. Não esquece não, verifique se você realmente está inscrito. Se você não tiver, se inscreva e ative as notificações para você não perder nenhuma novidade do Flu. Um abraço.